Tá certo, então, gente. Primeiro de tudo, pessoal, agradecer, assim, pela comissão organizadora, pelo cuidado, assim, e o carinho aí para nos ajudar aí, aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando me convidaram, assim, fiquei muito feliz, assim, pela iniciativa. E vamos, então, começar aqui com a nossa aula, né, gente? Neurografia por ressonância magnética, né? Aqui é apenas o que já foi apresentado muito bem aqui pela comissão, né? E a gente só vai colocar assim, que a gente não tem conflitos de interesse, e a gente vai pensar o quê, né, pessoal? Quando a gente deve pensar antes de realizar uma neurografia por ressonância magnética, a gente vai pensar o quê? Qual região que a gente quer visualizar? A gente vai ver o pedido médico, vamos ver lá se é alguma articulação ou uma região específica do crânio ou alguma outra região do corpo, né? E muitas vezes a gente vai buscar artigos, né, em cima desse parâmetro que a gente quer, dessa estrutura que a gente quer. Muitas vezes a gente não tem esse protocolo pronto na máquina, né? Então a gente normalmente vai ser o primeiro exame que a gente vai fazer disso, vai ser maior o tempo de exame, devido a gente ter que montar e ajustar esse protocolo. A gente vai pensar na intensidade do campo magnético, né? As sequências de pulso que eu tenho que utilizar, né? E os parâmetros que têm que ser direcionados para cada região. Algumas regiões a gente vai ter que usar uma resolução de um pixel, de um voxel específico, outras pode ser um voxel um pouco maior, outra um voxel mais milimétrico, né? Isso vai depender muito do que a gente vai trabalhar. E o que que a gente vai pensar? A gente apenas uma lembrança rápida, né? Todos nós sabemos que nós temos nervos dentro do corpo, né, que fazem parte do nosso sistema nervoso, e eles têm uma estrutura anatômica dentro deles, né? Ele é dividido ali por axônios, pelo corpo do neurônio, etc. Mas a gente vai pensar lá dentro dele, né? Aonde a gente tem essa camada. Se a gente for fazer um corte transversal, a gente vai ver vasos sanguíneos e algumas camadas, né? E vários feixes dentro dele, né? E vamos pensar o quê? Eles transmitem e recebem sinal, né? Eles transmitem o sinal do cérebro para os nossos músculos, tendões, órgãos, né? E recebem esse sinal também para ser interpretado pelo cérebro. Então a gente diz ali que os eferentes são os motores, né? Normalmente os que mandam o sinal, por exemplo, mão abra e fecha, né? E os aferentes são sensitivos. Quando tu toca em alguma superfície quente, tu vai sentir o calor e vai dizer para o cérebro, ó, tá quente aqui, vamos ter que tirar a mão desse forno ou dessa região que está mais quente. Mas a gente vai jogar um pouquinho mais lá dentro na ressonância magnética, que a gente pensa lá, daqueles feixes, a gente vai comparar eles com fios de cabos elétricos, né? Aonde tem ali todos uns feixes dentro dele, quem já abriu muitas vezes alguma extensão, tomada, às vezes vê lá o fase, o neutro e o terra, né? Vamos jogar mais ou menos desta forma. E lá a gente vai ter o endoneuro, o perineuro e o epineuro. São camadas, né? Aonde eles que revestem esses fascículos, mas a gente vai lá dentro do endoneuro, que é onde o que que acontece? Ele é um tecido conjuntivo que ele circunda os axônios e a bainha de mielina. Bainha de mielina a gente é bem comum da gente ouvir falar na ressonância magnética quando a gente fala de esclerose múltipla, né, que é uma doença que atinge a bainha de mielina. Mas aqui a gente vai jogar no quê? Dentro dela, do endoneuro, tem um fluido endoneural, que tem o mesmo, que ele tem líquor dentro dele. Tem um fluido endoneural que é semelhante ao líquor cefalorraquidiano, ao líquido que encobre o cérebro. E na ressonância a gente vai dizer o quê? Né, líquido, hidrogênio, produz sinal. E ele é o que a gente vai detectar para a gente poder fazer a nossa neurografia. E com isso a gente vai ver a neurografia em todas as partes do corpo. A gente tem desde nervos da face a membros superiores e inferiores, abdominais, lombares, da coluna e etc. Plexo braquial, que é muito falado. E a gente faz por que esse exame, né? Para ver lesões traumáticas, tumores, lesões iatrogênicas que são causadas por forma não intencional, né? Por um tratamento médico, por exemplo, um procedimento cirúrgico, como radioterapia.
que afetou o nervo de alguma forma, ou muitas vezes lesão compressiva, ciatalgia ou parestesias e lesões por feridas de penetração, que seria isso, né? Paciente teve um acidente, teve uma perfuração no braço ou no tórax e acertou algum nervo, né? Então a gente vai visualizar isso. E lesões traumáticas, como a gente está muito acostumado a ver quem trabalha na radiologia há muito tempo, né? Já viu muito motoqueiro assim com rompimento de plexo braquial, né? Onde ele perde ali toda a musculatura, né? Do membro atingido, do plexo braquial atingido devido à ausência de estímulos nervosos naquela região, porque o plexo foi rompido. E a gente vai pensar assim, a gente vai ter o nosso protocolo de rotina da ressonância, e normalmente a gente vai acrescentar a mais a aquisição da neurografia e vai usar o contraste se necessário, não é obrigado a fazer neurografia com contraste. E a gente vai pensar em algumas sequências que a gente pode utilizar. No caso aqui, a gente tem a sequência ecoplanar, ou a EPI, né, que é a difusão que todo mundo conhece, só que aqui ela é adaptada para isso. O que que a gente vai precisar ver? Aqui a gente tem uma imagem de um plexo lombar, aqui de um plexo braquial, aqui um dos artigos que eu utilizei para realizar essas imagens, né? A gente precisa ver as fibras nervosas saindo da sua raiz e se estendendo até o membro superior, né, aqui da coluna também. E a gente tem alguns parâmetros aqui. São vários parâmetros, não vou entrar em detalhe nisso porque vai demorar muito tempo, mas a gente, apenas para se ver, que não é simplesmente pegar a sequência do equipamento e jogar lá para fazer. Não, você tem todo um planejamento, uma resolução mínima a ser exigida, né? Por exemplo, aqui a gente trabalha com um pixel de 2,5, um voxel de 2,5, né? Um pixel size de 2,5, com uma espessura de 2,5 a 3 milímetros. E com isso, nós temos vários outros parâmetros que, inclusive, tempo de repetição, tempo de eco e outros parâmetros da quem trabalha com ressonância está mais familiarizado, que influem nessa aquisição, né? E a gente vai pensar o quê? A gente vai ter que cuidar, porque a gente vai fazer em plano axial, porque vai ter menos distorção na imagem, vai buscar uma homogeneidade de sinal, fatores de aceleração efetivos para que a aquisição não dure muito tempo para que a gente possa ter uma melhor reconstrução 3D. O STIR ou o IR que a gente fala, né, que a gente utiliza muitas vezes no flare para anular o sinal do líquor, que a gente chama de flare, e o STIR para anular o sinal da gordura, a gente vai utilizar alguns tempos específicos que variam de 1,5 a 3 Tesla, né? Só que a gente vai pensar o quê? Que quanto mais a gente aumentar esse fator, mais tempo vai ter e vai diminuir o sinal da sequência. Então a gente vai ter que cuidar isso também. Aqui algumas outras coisas que a gente tem que buscar: tempos baixos, valores de Bs baixos, né? Ter o equilíbrio necessário entre o valor de B, a razão sinal ruído, TE e tempo. E uma coisa muito importante na sequência, o echo spacing, baixo, o mais baixo possível. Por quê, gente? O echo space ele é o espaçamento entre os ecos e ele sendo muito longo, a imagem começa a ficar distorcida. Então a gente de praxe aqui tem um exame de próstata, onde a gente vê aqui um echo space embaixo, 0,65, que você vê aqui um B1000, praticamente numa próstata, a próstata bem definida, a lesão aqui com restrição de difusão em branco bem definida com esse hipersinal. E aqui embaixo, ó, tem o tempo de eco e o echo spacing, que está em ES. Notem, conforme o echo spacing vai aumentando, esse mesmo corte da próstata vai alterando o seu formato, ao ponto que a gente chega lá no último, a próstata praticamente está com a metade do tamanho e a área afetada também. Então a gente tem toda uma distorção aqui que a gente tem que evitar. Agora imagina, se isso é uma próstata que ela tem um tamanho não grande, mas às vezes quando tem câncer ela tem um tamanho maior, e a gente já vê uma distorção dessa, imagina quão importante isso é para um pequeno nervo que passa de um plexo braquial ou de um plexo lombar, como é importante a gente cuidar isso, né? Aqui as distorções, a lesão alterada totalmente, e aqui a gente tem algumas imagens, né? Aqui o plexo lombar, ele demonstrado, né? Tanto aqui é uma aquisição axial e aqui é uma reconstrução 3D com BIP. A gente vê as raízes saindo. Aqui mais algumas reconstruções que a gente pode fazer, tanto obliquadas quanto curvas, né?
vou pegando aqui todo o nervo ciático, né, andando lá na frente da coxa do paciente. E o plexo braquial também, onde a gente pode ver toda a ramificação dele saindo e se estendendo para os membros superiores, caso a gente procure algum rompimento de plexo ou alguma compressão do mesmo, né? Também podemos fazer, pessoal, e aqui é uma outro tipo de sequência, sequência mensa ou PSIF, que é uma outra sequência que a gente pode utilizar, que aí a gente não vai utilizar para plexo braquial e lombar, por exemplo, porque a gente já usa sequências que tem um pouco um pixel que a gente pode trabalhar com pixels maiores. Já a mensa, PSIF, as próximas, a gente vai trabalhar com nervos menores, então a gente precisa de sequências 3Ds que consigam trabalhar com pixels menores, com voxels menores. A PSIF, ela é uma sequência gradiente de eco estacionário, né? E ela tem que ela chama de Free Induction Decay, né? Ela tem o sinal de precessão, ela nos componentes de spin eco estimulado que tem esse sinal de precessão em vez do feed. Aqui são todos os detalhes físicos, elas produzem alto sinal de líquido e é isso que a gente quer para que nos auxiliar na neurografia. E aqui a gente tem um dos artigos, essa é uma aquisição que eu mesmo fiz, né? Um voxel. Notem que lá no plexo braquial a gente trabalhava com 2,5, né? Agora, no joelho, eu estou trabalhando com 0,8, numa bobina de 15 canais, com a sequência aqui, o Apsif na Siemens, mas que pode ser chamada de Mensa na GE, aonde ó, a gente vê ali toda a extensão dos nervos, né? Tanto medial, aqui mais lateral, e aqui um exemplo, né? Do tornozelo também, a mesma sequência, adaptada, lógico, eu tive que aumentar um pouco mais o FOV, ajustar alguns outros parâmetros, mas mantive a resolução, né, isotropia de 0,8 por 0,8 por 0,8. E aqui um dos trabalhos que a gente tem feito até aqui no Moinhos de Vento de Porto Alegre, a gente tem feito neurografias do nervo facial, né, principalmente pacientes pós-operatórios ou que vão para algum tratamento e acabam tendo uma lesão de laceração do nervo, né, a gente faz para visualizar esse nervo facial. Normalmente são feitas em equipamentos Tesla. Ele é um nervinho um pouquinho maior, a gente consegue fazer com uma resolução de 0,9 e a gente consegue visualizar ali. No caso aqui, a gente vê o nervo facial, o nervo mandibular, ó, indo até a região mentoniana. A gente consegue ver todo ele, se ele tem algum comprometimento, a gente vai conseguir visualizar. Tudo isso, pra gente, são reconstruções curvas que a gente chama, que a gente pega a sequência pura e vai desenhando o nervo em cima com algum MIP de 5, 10, 2 milímetros. Aqui um nervo facial, né, saindo ali do ouvido, né, ali da região do vestíbulo coclear, ó, descendo. A gente vendo ele em vários planos, né, e aqui um pouco mais anterior com essa aquisição PSIF. O nervo trigêmeo, né, que sai aqui, né, e ele é trigêmeo porque ele se divide em três partes, né? Então aqui a gente já está vendo ó, um ramo, o segundo ramo e terceiro ramo, que é onde o terceiro ramo vira lá o nosso mandibular. Ó, então a gente vê ali as emergências do nervo e a saída dele aqui, ó, o terceiro nervo, aqui a saída dele para o mandibular. Também aqui a gente fez, por exemplo, um coronal oblíquo dele, né, do nervo trigêmeo mandibular, ó, onde ele está lá, aqui a base do crânio, quase próximo ao ouvido, ó. Lá vem ele, aqui a gente já começa a estar por dentro da mandíbula do paciente e vai lá até a região mentoniana. Esse nervo aqui é o que a gente normalmente busca para quem trabalha com tomografia no Dental Scan, que a gente precisa na tomografia delimitar o quanto de osso tem antes de chegar no nervo, para que o dentista possa, o ortodontista possa calcular ali o tamanho do implante, a cirurgia, etc. Na ressonância, a gente não consegue calcular isso, não vai substituir o dental scan, mas a gente pode ver, por exemplo, se foi lesionado esse nervo ou não. Aqui é o mesmo nervo, né? Aqui é o nervo trigemindibular, só que numa vista lateral, ó. A saída dele, nota aqui que a gente já passou a ATM e vai lá para a região mentoniana. Nós temos também aquisições 3D Turbo Spin Echo, que a gente pode utilizar para várias coisas, são as mais utilizadas, né, normalmente, tanto para o plexo braquial, lombar,
quanto também para regiões mais pequenas. Só que tudo isso custa muito tempo na ressonância. Então, por isso que a gente não tem muitas vezes um protocolo que a gente vai trabalhar de uma forma, como se diz, todo de neurografia com as melhores sequências. A gente vai fazer sequências convencionais e uma específica para ver o nervo. E aí, às vezes, vai depender da rotina do serviço o que o médico vai querer. Aqui alguns outros parâmetros, lembrando também de novo, não é simplesmente pegar a sequência da árvore de protocolos e mandar rodar. Nós temos ajustes, nós temos uma resolução para se trabalhar especificamente, né, mínima para se trabalhar. No caso aqui, a gente já tem um pixel um pouco maior no plexo braquial e no plexo lombar, de 1,2 milímetros. Podemos trabalhar com 1,4 no 1,5 Tesla, se quiser, né? Se quiser economizar tempo no 3 Tesla, pode também trabalhar com 1,4, 1,5, né? E a gente pode utilizar no final contraste ou não. O que que acontece, gente? No contraste, no STIR principalmente, os vasos têm hipersinal. E o contraste ajuda a anular esse sinal do vaso, deixando apenas o sinal do nervo. Aqui aqui o artigo que eu utilizei também para montar essas aquisições. Aqui ele é bem baseado nos equipamentos da Siemens, mas podemos fazer também nos equipamentos da GE, da Philips, etc. Há sequências que são exatamente a mesma coisa, só muda a nomenclatura. E a gente vai buscar o quê? Um voxel isotrópico que tenha todo o suas 4 dimensões tenha o mesmo tamanho, né? A anulação homogênea do sinal da gordura, né? Com o STIR de 150 a 180 milissegundos. E juntamente com isso, né? Há uma qualidade de sinal entre a imagem e o sinal ruído. Desculpa, tem um barulho de fundo atrapalhando? Alguém da moderação puder me ajudar? Só um instante, professor, estou vendo aqui. Tá dando um barulho no fundo aqui que eu acho que a minha esposa deixou a máquina de lavar roupa, tá decolando aqui. Aqui tá tudo bem, professor. Não Tá tá tudo aparecendo bem? nenhum barulho, não. Tá, então eu vou seguir. Não, é que tá aparecendo uma turbina aqui dentro de casa, mas Ah, tá. Tá tudo bem aqui, tá, professor? tá Tranquilo. certo, eu fiquei preocupado, desculpe. Não, tranquilo. E aí o que que vai acontecer, gente? A gente vai buscar essa homogeneidade de sinal, né? E aqui a gente tem um exemplo, né? A aquisição pura, o MIP da mesma aquisição, reconstrução com MIP, sem contraste, a gente vê as fibras do plexo braquial, tudo, e aqui com contraste, onde a gente nota o quê? Que a gente tem uma anulação dos sinais dos vasos e ó, só enxerga só os nervos chegando ali do plexo, emergindo do plexo e indo para o membro superior. Aqui a reconstrução do plexo pura, né, com os MIPs, ó, a reconstrução original e o MIP. E aqui um comparativo, ó, a gente normalmente pode usar a inversão da imagem, etc., para destacar mais essas regiões, como também fazer reconstruções curvas. Se a gente quiser ver a emergência lá da medula até o membro superior, a gente pode fazer essas reconstruções curvas. E o plexo lombar a mesma coisa. Também podemos fazer essa mesma sequência e fazer as reconstruções. Até ali, por caso, pegou todo o plexo lombo-sacro, a gente juntou os ramos do sacro, ó, e a gente consegue ver quando eles se juntam para formar ali a região que vai direto para a região da coxa, né, a parte do ciático e etc., do piriforme, né? Quando a gente tem também ali a síndrome do piriforme, pode comprimir aquela região. Nervo facial a gente pode utilizar. Eu preferivelmente não recomendo, não gosto muito, mas daqui a pouco você tem um radiologista que quer fazer com o STIR, pode ser feito, tá? Mas aqui um caso que a gente fez lá aqui no Moinhos de Vento, que foi um paciente que tinha uma neurografia de membro superior, né, de braço e antebraço. Fizemos 2 STIRs volumétricos pós-gadolínio e a gente fez através do método de paste ou compose, juntamos os dois 3D e conseguimos, ó, avaliar toda a extensão dos nervos, né, até lá tanto da parte do mediano, radial, ulnar, até lá o final do braço do punho ali, tá?
E para a gente finalizando, gente, a gente tem a última sequência que é a 10, a Merge, que ela é muito semelhante à PSIF, mas na imagem ela é muito semelhante, mas ela é um pouco diferente. Ela é uma Double Echo Steady State. Digamos assim, ela trabalha com um parâmetro que a gente chama de quê? De water excitation. Ela excita mais os prótons de hidrogênio da água. E isso, o que que ela faz para nós, né? Ela nos ajuda a destacar mais o líquido, né? E também ver a gente usa muitas vezes no músculo esquelético para ver cartilagem do joelho, do ombro, mas também ela é útil para neurografia. Então, o que que vai acontecer? Ele fica extremamente brilhante, fluido. Notem aqui a cartilagem, como ela fica bem demonstrada do joelho, né? E o osso fica escuro por causa da defasagem T2, que a gente chama, vai dar uma perda de sinal no osso e no tecido, no restante dos outros tecidos que não possuem líquido. Então, o que acontece? A gente tira o sinal das outras estruturas e deixa mais o sinal do líquido. E isso vai nos ajudar, por quê? Porque lá a gente tem o endoneuro que tem que reveste, que é revestido ali, que tem aquele fluido endoneural que vai nos ajudar a identificar corretamente os nervos, né, para a gente poder realizar a nossa neurografia. E aqui a gente vai ter umas reconstruções. Normalmente aqui a gente pode trabalhar, pessoal, com um voxel de 0,8, 0,7, até 0,9, 1 milímetro eu já não recomendo tanto, tá? Mas assim, com 0,8, 0,9, 0,7 a 0,9 é um valor aceitável, né? Lógico, falo para você assim, que não é uma sequência que vai demorar 2 minutos, é uma sequência que vai demorar 5 se você tiver um equipamento com bons fatores de aceleração que não prejudiquem a imagem, com boas bobinas de radiofrequência, etc. Ou muitas vezes até um 3 Tesla, né? Aqui mostrar para vocês, ó, por exemplo, aqui um cotovelo, o nervo radial, né? Aqui demonstrado na seta, tudo curva, cortes curvos, ó, aqui a aquisição passando, a reconstrução passando inteira, e aqui é exatamente a região onde tem o nervo radial e o nervo ulnar. Normalmente uma outra visualização, como se fosse em sagital, né? Ó, o nervo ulnar descendo, passando ali por trás da una. Olá, professor. Temos 5 minutos para finalizar a aula, tá ok? Ok, obrigado. Novamente aqui nós temos o nervo ulnar, o joelho, onde a gente tem, por exemplo, o nervo fibular, ó, passando aqui, ele vai bem ali embaixo da fíbula, ó, mais distal. A gente fazendo a inversão, a gente vê também todo o comprimento dele. Notem como o sinal dele está bem mais destacado comparado ao osso e à gordura de fundo, por causa do efeito da excitação da água. Nervo fibular, visto numa visão como se fosse sagital, mas aqui numa maneira curva, né? E vocês notam que inclusive distorce ali, né? Toda a região do joelho não está anatomicamente correta, porque a gente fez o corte em cima do nervo, né? O nervo safeno, mais da região mais lateralizada ali, mais medial, desculpe. Nervo tibial, nosso nervo principal ali, né, o maior que a gente tem, que muitas vezes ele é comprimido quando a gente fala de cisto de Becker e ou edemas ali do ligamento cruzado, que é onde começa a dar dor no paciente. Ombro também a gente pode fazer, aqui a gente tem o supraescapular, foi feita uma aquisição axial e reconstruída em cima dela, a gente olha aqui se foi no equipamento 3 Tesla. O nervo axilar, ó, saindo aqui do plexo braquial, a gente desenhou todo ele, que ele sai por baixo aqui do ombro, da axila e faz o contorno ali na frente da cabeça do húmero. E a gente fez todo o contorno dele. E no tornozelo a gente tem também o nervo tibial, pode fazer ali, ó, nervo tibial, todo o alongamento dele. Aí o nervo tibial e plantar medial, ambos aqui, ó, superior e inferior, ó. No MIP a gente na inversão a gente consegue ver ele melhor e aqui inclusive a gente vê a extensão dele até lá na frente. O nervo plantar médio, aqui embaixo, ó. E o nervo plantar medial, uma vista como se fosse mais de inferior ali, como a gente fez, e aqui ele começa a se distribuir para os nervos aonde vão para a região dos dedos, né, dos quirodáctilos. Nervo facial e trigêmeo também a gente pode fazer. Eu confesso que eu prefiro muito mais o PSIF, mas a gente pode fazer também com essa sequência.
Também podemos fazer as mesmas reconstruções, né, que a gente fez lá, demonstradas no PSIF. E era isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Me agradeço aí a comissão organizadora também pela disponibilidade, também pela acessibilidade que eu precisei adiantar um pouco a minha aula para não fazer amanhã por questões de aniversários e compromissos familiares. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor William, pela sua colaboração nesse evento beneficente, né? E obrigado também pelos seus conhecimentos passados nessa aula.